Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma live de estudo bíblicos da Igreja Presbiteriana de Cubatão. Nós que estamos refletindo sobre a primeira carta de Tessalonicenses e hoje nós vamos refletir nos versículos de 9 a 12 sobre a importância e a relevância do amor cristão. O apóstolo Paulo, que tem um carinho muito grande com esta igreja, o apóstolo Paulo que plantou essa igreja em meio a muitas dificuldades, como nós lemos nos relatos no livro de Atos. Paulo passou por ali mais ou menos um mês. Depois Paulo foi perseguido, mas a igreja, o poder do evangelho foi evidenciado no comportamento, na vida, na transformação de mente e de coração desses irmãos. Paulo está escrevendo essa carta, provavelmente da cidade de Corinto, na Grécia, e depois de 1 ano e meio que Paulo tem contato com todas as notícias que ele precisa ter dessa igreja, e Paulo, que ama essa igreja, está orando por essa igreja, está motivando esses irmãos para que eles permaneçam firmes na fé, para que eles permaneçam firmes no amor, para que eles permaneçam e preservem uma vida de santidade para com Deus, o que nós vimos nos versículos 3 a 8. Paulo, lembrando aqueles irmãos que eles foram tirados de um modo de pensar e de agir pagão, um modo de pensar e de agir promíscuo, sobretudo no que tange à vida sexual. E Paulo trabalha com aqueles irmãos para que aqueles irmãos não voltem para aquele estilo de vida, para que diante da sociedade, no pensamento grego e romano dos tempos de Paulo, era muito normal ter uma vida devassa, uma vida torpe, no que tange a relações sexuais ilícitas, cultos pagãos, regados à promiscuidade sexual, prostituição, relacionamento de solteiros com solteiros, de solteiros com casado, adultério. Tudo isso era permitido naquela sociedade. E foi daquela sociedade que esses irmãos foram tirados. Agora é uma nova vida. E agora o apóstolo Paulo insiste com aqueles irmãos, a que eles mantenham pureza de vida. E essa carta é tão relevante porque não há nada que Paulo tenha dito e ensinado há quase 2000 anos atrás que não está acontecendo com a nossa sociedade hoje. Uma sociedade permissiva, uma sociedade onde vale tudo em nome do prazer, em nome de deixarmos os nossos corpos expostos a todo tipo de devassidão. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso tem consequências graves, porque quem age assim está buscando a inimizade e, sobretudo, a vingança de Deus. Paulo insiste com aquela igreja que, no que tange a questões sexuais, que ninguém provoque ninguém a uma atitude indecente, insana e impura. Por isso, Paulo está ali nos capítulos, versículos de 3 a 8, insistindo pela santidade da igreja, algo que nós já vimos nas lives passadas. E se você não participou dessas lives passadas, olha, está aí no nosso YouTube, no nosso canal. Eu gostaria muito que vocês pudessem consultar. Hoje, nós trabalharemos os versículos 9 a 12 sobre a importância e a relevância do amor cristão. Fique conosco, vamos orar e desfrute deste tempo que estaremos juntos. Não se esqueça, se você ainda não faz parte do nosso canal, de ativar o sininho, de compartilhar e de ser também um participante do nosso canal, para que o YouTube possa também fazer com que esse estudo e os demais programas da igreja cheguem e sejam a bênção na vida de mais e mais pessoas também. Pai querido, quero te agradecer por essa noite especial, por estarmos aqui e pelo privilégio que podemos, ó Pai, de usar e temos de podermos usar desse mecanismo para que a Tua palavra alcance vidas e corações. Fala conosco, Senhor, e desafia-nos a viver este amor de uma forma, Senhor, relevante, de um amor que seja impactante, não só na vida dos nossos irmãos, mas também na vida de toda a sociedade. Louvamos-te, Senhor, bendizemos-te, Senhor, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A importância e a relevância do amor cristão é o tema do nosso estudo de hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 9 a 12. Bom, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja e o apóstolo Paulo tem algumas diretrizes a respeito
de alguns temas que ele trabalha. Bom, primeiro que aqueles irmãos receberam o evangelho pela fé, e essa fé ela é evidenciada pelo comportamento do amor. Paulo vai conversar sobre como deve ser a nossa vida no trabalho e como deve ser a nossa vida no sentido do ganho que nós temos. É para nós mesmos, é para a nossa própria família ou para que nós tenhamos um comportamento altruísta. E muitas vezes a gente ouve muito desta palavra altruísmo, mas o que significa ser altruísta? Lembrando que o egoísmo é algo centrado em nós mesmos. A minha posse, o meu carro, a minha casa, aquilo que eu construí, aquilo que eu fiz, aquilo que eu pude conquistar, isso é para mim, eu não vou dividir com as pessoas, isso foi um esforço meu. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, olhando para o comportamento dos filhos de Deus, olhando para o coração do próprio Deus, ela nos não só incentiva, nos aconselha, mas ela direciona para que a vida do cristão, para que a vida daquele que se considera filho de Deus, seja uma vida marcada pelo altruísmo. Mas o que é o altruísmo? Altruísmo é a inclinação natural de priorizar o bem-estar do outro, ou o bem-estar dos outros, não é sobre mim. Eu costumo dizer, queridos, que o Evangelho, sobretudo nós que somos e nos consideramos evangélicos, o Evangelho ele não é o centro do Evangelho não está voltado para as minhas necessidades. O Evangelho ele é outrocêntrico, onde o outro é prioridade, onde o bem-estar do outro deve ser priorizado no meu comportamento. E é sobre isso o Evangelho. E Paulo vai conversar com a igreja, escrevendo a igreja da cidade de Tessalônica. Ele está exatamente aqueles irmãos que praticavam este amor, a que eles não estacionem naquilo que eles já estavam praticando. Olhando para os irmãos, olhando para a carência do outro, olhando para a necessidade do outro, muito mais do que minha própria carência, muito mais do que a minha própria necessidade. É um desafio ser cristão. É um desafio ser evangélico. É um desafio carregar esta qualidade de termos sido chamados das trevas para a luz e agora sermos cristãos e olharmos para a nossa vida e pensarmos que a exigência do Evangelho não é para que nós cuidemos apenas de nós mesmos, que nós priorizemos apenas as nossas carências e necessidades, as nossas demandas, mas que coloquemos em prioridade a necessidade dos outros. Isso começando dentro da nossa própria casa. Homens, maridos, têm de priorizar a vida das suas esposas. E se tiver filhos, dos seus filhos. Esposas, priorizar os seus esposos e filhos. Filhos, priorizar o cuidado com os pais. É óbvio que isso começa dentro da nossa própria casa, mas isso se expande. E se expande para a grande família chamada igreja e se expande para a nossa sociedade, na carência daqueles que estão ao nosso redor. Prioridade. A prioridade não é sobre mim. É evidentemente que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Paulo, ao conversar com Timóteo, a escrever uma carta pastoral a Timóteo, ele diz para Timóteo, Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Claro, nós precisamos cuidar das nossas demandas, para que nós tenhamos uma mente, um coração equilibrados. Sim. Mas a nossa vida, ela não pode estar atrelada àquilo que eu quero para mim, àquilo que eu desejo para mim. Ela vai além disso. Este é o grande desafio do Evangelho. Este é o grande desafio de amarmos. Porque o amor, ele não é para mim. Ele não está centralizado em mim. O ensino bíblico é que eu tenho de amar a Deus
prioritariamente, com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha dedicação, com toda a minha entrega e intensidade. E o amor a Deus, ele se revela na minha obediência à sua palavra. Se eu amo a Deus, é porque eu obedeço aos seus mandamentos. E se eu obedeço aos meus mandamentos, isso significa que eu amo a Deus. Mas o segundo mandamento é que eu ame ao meu próximo como a mim mesmo, porque já está em mandamento que eu amo a mim mesmo. Nós cuidamos da nossa carne, nós cuidamos de colocar uma boa roupa, nós cuidamos de passearmos, de termos o nosso lazer para nosso bem-estar físico, emocional. É uma boa prática de tomar banho, nós tomamos banho, cortamos o nosso cabelo, fazemos de tudo para cuidar de nós mesmos. O próximo, seja ele quem for, deve ser tão bem tratado como eu trato bem de mim mesmo. Por isso que o amor, ele é altruísta, ele coloca na estante de primeiro lugar, de prioridade, claro, a pessoa de Deus, mas no sentido relacional, os outros. Isso Paulo em Romanos vai dizer: considerai-vos cada um os outros superiores a si mesmo. Puxa, mas eu vou ficar sempre na retaguarda? Eu vou ficar sempre na submissão? O amor, o reconhecimento dos outros para mim. Não existe espaço para o orgulho, não existe espaço para o egoísmo, mas existe espaço para uma oração que os discípulos fizeram e pronunciaram para Jesus. Quando Jesus estava ensinando sobre o perdão. Senhor, aumenta a nossa fé. A definição do altruísmo é que essa é uma inclinação natural. Eu digo para você que, segundo a palavra de Deus, o amor altruísta é uma inclinação espiritual. É uma inclinação que não é natural, de homens e mulheres pecadores, que nasceram egoístas, que nasceram sentados para o cuidado dos seus próprios demandas, desejos, prazeres. É só com uma transformação de mente, uma dependência espiritual, é que nós podemos e teremos a capacidade de amar os outros desta maneira. De oferecer o primeiro pedaço do pão para os outros. De oferecer as primícias daquilo que eu ganho para o outro. Mas o amor também, que Paulo trabalhará aqui nos versículos de 9 a 12, é que mesmo aqueles que por um tempo dependem do amor do outro, da generosidade do outro, porque amam o outro, não ficarão nas costas dos outros por muito tempo. O amor que, por um determinado momento, ele é algo que nós seremos pacientes, que outros nos amarão e serão generosos. E nós que oraremos, trabalharemos para que este peso não fique por muito tempo na vida dos nossos irmãos. Porque estava acontecendo algumas coisas aqui nesta igreja. E Paulo vem alertando os irmãos quanto à capacidade de amar, à prioridade de amar uns aos outros dentro do corpo de Cristo, que se chama igreja. A primeira coisa que Paulo nos ensina no versículo 9 é que esse amor é um amor que é aprendido pela igreja de Tessalônica e que é aprendido. Paulo vai dizer assim: quanto ao amor fraternal, ao amor de irmãos, ao amor fraterno, não há necessidade de escrever a vocês, porque vocês mesmos foram instruídos por quem? Por Deus a amar uns aos outros. Vocês foram instruídos na palavra a amar uns aos outros. Portanto, não há necessidade que eu repita isso. Não há necessidade que eu instrua vocês. Não há
necessidade, gaste tempo com vocês para ensinar, porque vocês e foram instruídos pelo como vocês devem amar uns aos outros. É este amor que vocês foram instruídos na palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo que o que eles aprenderam é que este amor é uma entrega. Este amor não é um sentimento onde retributivo, onde eu amo aqueles que me amam, onde eu sirvo aquele que me serve, onde eu abraço aquele que me abraça. O Senhor Jesus, nos evangelhos, ensina que se nós amamos apenas aquelas pessoas que nos amam, nós não fazemos nada demais. Por quê? Se eu sirvo alguém, ou se eu convido alguém para ir à minha casa, se eu hospedo alguém para ir à minha casa, basicamente, naturalmente, eu vou esperar que a atitude do outro seja a atitude. Se eu doei algo para alguém, eu fico na retaguarda que essa pessoa, ela faça o mesmo comigo. Isto não é amor. O amor é uma decisão de entrega onde eu não aguardo aquela pessoa que foi alvo da minha atitude de amor para com ele ou para com ela seja retribuído, seja alvo de retribuição a mim. Eu estava lendo uma reportagem essa semana sobre um cantor gospel, um cantor famoso, e por questões éticas não vou revelar o nome dele aqui, em que há muito tempo atrás ele ajudou um jogador de futebol. E hoje esse jogador de futebol está tendo uma carreira muito interessante. Um excelente atleta, hoje tem um empresário, está ganhando um bom dinheiro, cantor gospel. Há muito tempo atrás, quando esse menino não tinha dinheiro, quando esse menino não tinha empresário, ele ajudou esse menino. Ele hospedou esse menino na casa dele, para que esse menino pudesse fazer as suas peneiras, treinar. E hoje, com seus 24 anos, ele está jogando num time grande, está no foco de alguns times da Europa que estão interessados nele. E este cantor, ele foi até as redes sociais para dizer que esse jogador de futebol é um ingrato. O quanto que ele investiu na vida dele, hospedou na casa dele, colocou para dormir num quarto na casa dele, pegou o seu carro, colocou ele dentro, levou para que pudesse treinar. E ele não me devolveu um tostão ainda, ele não me devolveu R$1 sequer. Ingrato esse moço, ingrato esse rapaz. O amor, ele não espera retribuição. Amor é uma decisão de entrega. Esse amor é baseado no coração de Deus, manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não fica colocando o dedo em riste, dizendo: olha o que eu fiz por vocês. Olha a dor que eu sofri por causa de vocês. Não. O amor em Cristo Jesus, ele é livre. O amor em Cristo Jesus é um amor de corações que entenderam o seu amor, o seu sacrifício, a sua verdadeira entrega, e amam livremente como resposta a este amor, por causa da graça. Dos tempos em que vivíamos na ausência de graça,
E a nós foi manifestada essa graça. E quando me enxergamos e tivemos acesso a ela, não existe outra coisa senão uma resposta de um amor livre a este Cristo Jesus. Ele não lança em nós, eu morri por ti, o que você tem feito por mim? Não. O amor é uma decisão de entrega. O amor é uma decisão daqueles que entenderam que eu não preciso manifestar o meu amor, ajudar pessoas nas suas carências, abençoar pessoas que estão vivendo um estado de talvez miséria, não somente financeira, como espiritual, como física, como emocional, e eu me coloco à disposição dessas pessoas. E pode ser que essas pessoas nunca voltarão para me agradecer. Nunca voltarão para nos agradecer. No entanto, nós aprendemos esse amor nas Escrituras. Nós aprendemos com o próprio Deus nas Escrituras a podermos manifestar esse amor. E Paulo está dizendo, olha, quanto ao amor fraterno, quanto a este amor de irmãos, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Este amor recíproco de uns para com os outros. A igreja é nossa família. Nós não somos pessoas estranhas. Nós que participamos de uma igreja local, os nossos irmãos não têm as famílias deles e nós temos as nossas famílias e cada um junta as suas famílias para que nós possamos nos encontrar num culto de domingo, numa reunião de mulheres, numa reunião de oração, no estudo bíblico. Não, a igreja é a nossa família. Nós somos irmãos, nós somos membros desta família. E aprendemos com Deus a nos ofertarmos mutuamente. É sobre isso a família. Aquilo que afeta o irmão, afeta a minha vida, tanto nas conquistas, tanto nas perdas, quanto nas decepções, quanto nas vitórias. Nós vivemos num mundo de isolamento. E este mundo de isolamento e essa cultura do isolamento, queridos, está nos afetando o nosso amor fraternal, está afetando o nosso amor dessa irmandade. Quantos de nós gostamos de ficar no nosso canto, que ninguém nos incomode, que ninguém venha na minha casa, que ninguém me telefone. Eu vou para a igreja, eu gosto de estar lá, mas muitas vezes nós gostamos de estar na igreja como consumidores e não como parte de uma família, onde muitos de nós, talvez numa igreja pequena, de 50, 60, 100, 120 membros, nós não conseguimos mais nos conectar. Nós não conseguimos mais conhecer pessoas. Percebem? Quem será aquela pessoa? Quem é aquele irmão? Quem é aquela irmã? Será que é da nossa igreja? Será que não é da nossa igreja? Essa cultura isolacionista que temos vivido nos tempos de hoje, onde ninguém quer mais incômodo, onde nós vivemos a nossa própria vida, onde não queremos muito toque, onde participamos de um culto comunitário, mas onde não há exercício comunitário no dia a dia. Isso, queridos, Paulo está insistindo com essa igreja, irmãos, a igreja é a nossa família, e como membros dessa família, nós aprendemos com quem? Com Deus, a nos ofertarmos mutuamente uns aos outros.
Numa comunidade cristã não tem uma parte da igreja que é assim e outra parte da igreja que decide ser diferente. Não. Isso são mandamentos de mutualidade. É um exercício cristão. É um exercício daqueles que receberam uma nova mente, um novo coração. Não há espaço para vivermos no isolamento. O amor que aprendemos de Deus torna esta prática, sim, uma decisão natural do seu povo, uma decisão quando a motivação é olharmos para o que Deus fez em Cristo Jesus, comprando pelo sangue de Cristo Jesus uma família. E uma família onde nós hoje podemos nos chamar de irmãos, que temos hoje uma relação consanguínea, sim. Porque somos filhos adotados de Deus para termos a mesma personalidade, a mesma identidade de Cristo Jesus. Por isso hoje nós somos chamados irmãos, somos diferentes, temos mentes diferentes, temos mundos diferentes. Passamos o Evangelho, a nossa visão agora, a visão de comportamento agora é uma visão cristã. É mais uma opção se eu quero viver assim ou que eu posso viver daquele jeito. Não, é entrega. Entrega o senhorio de Cristo e entrega. Nós somos membros uns dos outros e nos ofertamos uns aos outros. O que o irmão precisa? Qual que é a necessidade do irmão? Nós iniciaremos uma série de pregações nesse mês de junho, que visão bíblica, visão cristã do que é a igreja. E sobre o fato de sermos servos. Tiramos, meus irmãos, minhas irmãs, é que não há. Mas olha, este amor nós aprendemos com quem? Com Deus, que é amor. E um atributo de Deus, uma qualidade de Deus que Ele compartilha conosco, o que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. O amor que aprendemos de Deus torna essa prática uma decisão natural de seu povo. Por isso, o amor que nós temos, que nós conhecemos, não é um amor qualquer, não é um amor que é decidido, mas um amor aprendido nas Escrituras com o próprio Deus. Segunda coisa que Paulo trabalha é que este amor que nós aprendemos na comunidade local, nessa coinonia, nessa comunidade, ele ultrapassa fronteiras. Estão fazendo isto em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Irmãos, porém, irmãos, exortando vocês nós estamos em Tessalônica, nós estamos na Europa, nas regiões aí da Macedônia. Esta igreja não apenas está exercendo um amor para os irmãos da própria comunidade Tessalônica, que viviam na mesma região. Não. Este amor, ele tem sido evidenciado em toda a Macedônia, em toda a Europa, em todo lugar onde existia um cristão ali nas regiões vizinhas a Tessalônica. Esse amor estava sendo expandido, esse amor estava ultrapassando, ou seja, a prática deste amor estava ultrapassando fronteiras.
E nesse sentido, precisamos, queridos, pensar na igreja, que pensar igreja é ir além dos nossos muros. Se nós temos muitas vezes dificuldade de entender ou de praticar ou de exercitar este amor na igreja local, quiçá pensarmos neste amor além dos nossos muros, além das nossas fronteiras. Temos igrejas locais, com pastor, com a liderança, com os membros que vão chegando, que já estão há algum tempo, outros que vão chegando na comunidade. E muitos têm dificuldade de entender essa dinâmica, pessoas que vêm, pessoas que vão. Pensamos no crescimento da igreja, mas quanto mais a igreja cresce, mais de mim tem de ter um exercício proativo ao conhecimento desses irmãos, para que a gente possa entender quais são as necessidades daqueles que nós convivemos. Mas pensar igreja é ir além dos nossos muros, é ir além das nossas fronteiras. Sentir a necessidade de um irmão que nem conhecemos deve ser uma prática constante em nossas comunidades. Já parou para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar quantos irmãos nós temos? E que esses irmãos, eles não estão limitados à congregação que nós fazemos parte? Quantas vezes nós paramos para pensar nos irmãos que têm sofrido perseguição mundo afora? Irmãos que têm vivido problemas para criar os seus filhos em comunidade onde muitas das meninas cristãs têm sido violentadas sexualmente, por declararem que Cristo é Jesus, por irem a uma escola dominical. Nós precisamos começar, queridos, a entender da igreja fora da nossa comunidade local. A comunidade local ela é a zona de conforto. Nós não passamos por questões que irmãos têm passado mundo afora. Hoje um amigo me compartilhou de uma família cristã que tem vivido uma dificuldade muito grande por conta de uma filha que já é adolescente, mas que desde o seu nascimento tem feito com que seus pais gastem tudo o que eles têm para que ela possa sobreviver. Uma doença degenerativa, uma doença grave. Hoje ele compartilhou uma vaquinha virtual comigo e falou: Hélio, por favor, peça a sua igreja para ajudar. Eles são lá de Santa Catarina. Nós compartilharemos com os irmãos. Uma irmãzinha nossa, uma irmãzinha adolescente nossa, que está vivendo esse infortúnio na vida. É como se fosse uma das nossas crianças que nós convivemos na nossa comunidade. O que nós faríamos se ela estivesse aqui? Se ela estivesse aqui? O que essa família tem gasto de recursos para que essa menina que Deus a trouxe para que essa família amasse, pudesse ser cuidada por nós? Quando nós olhamos para o lado, queridos, quantas e quantas e quantas famílias cristãs têm vivido dificuldades? Não é só sobre a nossa igreja, não é só sobre a reunião nossa de cada dia, mas é sobre irmãos que nós temos, que ainda nós não temos acesso, que provavelmente muitos deles nós não conhecemos, mas este amor e esta prática de amor deve causar em nós compaixão a ponto de nós vermos a necessidade deles e abrirmos o nosso coração para ofertarmos a nossa vida a esses irmãos. E essa prática deve ser uma prática constante nas nossas comunidades. E Paulo está dizendo: não estacionem, não se satisfaçam dessa maneira que vocês têm agido. Muito pelo contrário,
progridam cada vez mais. Estejam dispostos a que essa prática de amor seja cada vez mais desenvolvida em vocês. Não se orgulhem de onde vocês pararam. Não se orgulhem daquilo que está acontecendo com vocês. Muito pelo contrário. Não só na Macedônia, mas expandam esse amor para a Ásia Menor, para a África, para a Oceania, para a América do Sul, para a América Latina. Entendem, meus irmãos? A extensão deste amor, da prática deste amor cristão. Entendem que este amor altruísta não é uma inclinação natural, mas é uma inclinação espiritual, cuja motivação é o próprio Cristo Jesus. Esse amor é um amor aprendido nas Escrituras pelo próprio Deus. Este amor é um amor que ultrapassa fronteiras. E este amor também exige responsabilidade. E Paulo está dizendo assim para a igreja: e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. O apóstolo Paulo, ele recebe notícias dessa igreja, e nesta igreja ele recebe notícia de alguns irmãos que, com a desculpa da espera da volta de Cristo, que para eles era iminente, que para muitos estava perto, muitos desses irmãos pararam de trabalhar. Muitos desses irmãos estavam na dependência de irmãos que estavam trabalhando na comunidade. Muitos desses irmãos estavam bisbilhotando a vida dos outros, porque não tinham o que fazer. E mais para frente, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer: quem não trabalha não tem o direito de comer, não tem o direito de explorar os irmãos, porque irmãos na comunidade tinham condições de fazê-lo, mas queriam viver uma vida regalada com a desculpa de que, já que Jesus está próximo de voltar, não há necessidade de que eu faça as outras coisas. Este amor exige responsabilidade. Paulo exorta quanto ao risco de irmãos viverem na dependência da generosidade dos outros sem que verdadeiramente necessitem. Existem irmãos que têm necessidades? Sim. Por isso, queridos, na igreja nós temos os diáconos que ajudam pessoas, que auxiliam pessoas, que averiguam pessoas, para que os recursos que a igreja tem, advindo de dízimos, de ofertas, da generosidade de irmãos, possam ser direcionados para aqueles que necessariamente precisam. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo sua carta ao Timóteo, ele está escrevendo a Timóteo, dizendo assim para Timóteo, dá uma olhada na comunidade aí, daquelas que são verdadeiramente viúvas, daquelas que não têm um pai e uma mãe, talvez uma mulher nova, uma moça ficou viúva, mas ela tem uma família ainda que pode... Mas há mulheres na comunidade que não têm filhos, que são verdadeiramente viúvas. Direcione o recurso a estas, verdadeiramente viúvas. Paulo está exortando de irmãos que estavam vivendo regaladamente, folgadamente, na dependência do amor generoso de alguns irmãos, de muitos daquela igreja. Sem que eles necessitassem, podendo trabalhar, podendo exercer alguma função em alguma atividade, seja ela agrícola, seja trabalhando no porto, seja trabalhando no comércio decentemente, para que pudesse ter o seu próprio quinhão, para que pudesse ajudar outros que estavam vivendo folgadamente, preguiçosamente, de outros irmãos.
Paulo está ensinando para aqueles irmãos que o quanto eles pudessem para viver em paz. Cuidar das suas próprias coisas e trabalhar com as suas próprias mãos. Cuidem daquilo que é de vocês e trabalhem de vocês, como nós já ordenamos a vocês. Lembra que Paulo, quando ele vai plantar uma igreja diferente em Tessalônica, ele, nos capítulos da carta aos Tessalonicenses, ele está ali testemunhando aos irmãos, dizendo: vocês lembram como eu não fui pesado a vocês? Vocês se lembram que eu trabalhava com as minhas mãos? Paulo era um fazedor de tendas. Paulo estava ministrando o evangelho, Paulo foi pregar, e ele diz: olha, eu poderia exigir, porque eu estava trabalhando pelo evangelho, pelo progresso do evangelho, mas eu decidi vocês e trabalhar com as minhas próprias mãos. E Paulo está dizendo: nós já ordenamos isso a vocês. Não fiquem encostados em ninguém. Não fiquem dependendo da generosidade de ninguém. É isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo está trabalhando com aquela igreja. Deviam amar, mas o amor também, ele não apenas no sentido de doar, mas no sentido também de não explorar os irmãos. Lembra quando Paulo fala da sexualidade que não devia defraudar ninguém? Aqui também. Vocês não podem defraudar os seus irmãos na dependência de ficar esperando que eles cuidem de vocês sem que vocês precisem. Se você necessita, ok. Enquanto você necessita, está aqui a cesta básica, está aqui o pagamento do aluguel, da água, está aqui uma roupa. Nós vamos cuidar de tudo para você. Imagine uma mulher que precise trabalhar porque as condições de vida dela não estão boas, e de repente alguém da igreja diz: não, eu fico com seu filho pequeno, eu vou cuidar dele, você não precisa pagar uma babá, um cuidador, você não precisa pagar uma creche particular, eu vou cuidar dessa criança. Ou eu vou pagar uma creche particular porque não tem vaga numa pública. Fique tranquila, a minha família pode pagar para você. De repente, essa mulher sai do emprego porque o marido conseguiu um emprego bom, e ela falou: filha, fica em casa. E imagine essa mulher todos os dias entregando o seu filho para que a outra possa pagar a creche, a outra família possa pagar uma creche para ela ficar em casa, nas redes sociais, falando de como foi o culto, da música que ela não gostou, bisbilhotando na vida dos outros, e sendo que ela não precisa mais, dependendo da... Talvez seja um exemplo um tanto exagerado, mas isso ocorre e pode muito acontecer. Paulo está dizendo o quanto vocês precisam viver em paz com os irmãos, amando os irmãos, então cuidem das coisas de vocês. Paulo não está dizendo para que eles sejam egoístas, não. Paulo está dizendo que eles precisavam cuidar dos seus próprios negócios, que eles precisavam cuidar das suas próprias casas, que não era para eles ficarem dependendo dos outros sem que precisassem depender, e trabalhem. Parem de bisbilhotar a vida dos outros. O amor exige responsabilidade. E quarto, o amor também, e a prática do amor, ele funciona como preocupação
com testemunho daqueles que são de fora, para que vocês vivam com dignidade à vista dos que são de fora e não venham a precisar de nada. Olha, esse comportamento responsável ou o comportamento irresponsável está sendo visto por aqueles que não fazem parte da comunidade. E aqueles que não fazem parte da comunidade estão vendo irmãos, estão vendo como há na igreja pessoas responsáveis que ajudam pessoas, e há na igreja pessoas irresponsáveis na dependência dos outros, com uma vida regalada, folgada, dependendo da generosidade dos outros, bisbilhotando na vida dos outros, com a mente vazia. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se preocupar com o testemunho de vocês, porque as pessoas que estão do lado de fora estão olhando para a reputação de vocês. Estão fazendo uma análise do comportamento de vocês. Vocês podem ser aplaudidos ou criticados por causa do comportamento de vocês. Para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de absolutamente nada. A vida de testemunho exige o cumprimento de responsabilidades com a própria vida. De gente que se preocupa. De gente que se está vivendo uma vida de vulnerabilidade, ele quer sair daquilo, ele não quer ficar vivendo na dependência daquilo. É como famílias que dependem de programas sociais, mas que elas não querem ficar atreladas ali. Elas não querem ficar vivendo na dependência de 600, 700, 1.000, 2.000 reais por mês, vindo do pagamento de quem trabalha. Não é o governo que dá. Isso vem de pessoas que, no Brasil, trabalham quase 6 meses para pagar impostos. E há muitas pessoas que não precisam disto. E o que irrita no pagador é que ele sabe que isso acontece na sociedade. Mas há famílias dignas que por um tempo precisaram daquilo, que estão buscando um lugar no mercado de trabalho para não dependerem daquilo. Para trabalharem e terem com o seu próprio trabalho, trabalhando com as suas próprias mãos, a dignidade de proverem as suas famílias. O empenho do trabalho é que, mais do que o nosso próprio cuidado, é o fato de cuidarmos de outros, sem que venhamos a precisar de nada. Isto não é um orgulho. Quando nós trabalhamos e podemos ajudar aos outros, mas que em algum momento nós precisaremos ou necessitaremos também. Mas quando Deus nos dá a habilidade de podermos trabalhar, não é só para o nosso cuidado, é para que a gente seja generoso. Eu costumo dizer, queridos, quanto mais Deus prospera alguém, se Deus deu a capacidade de você ser uma pessoa próspera, rica, é porque você tem mais oportunidades de ser mais generoso. Eu estava conversando com uma pessoa há cerca de 1 mês e meio atrás, e Deus abençoou essa pessoa, uma pessoa que, uma família muito simples, que precisou ser ajudada por muito tempo, e Deus, com a sua generosidade, com o seu amor, manifestou um milagre. Não que essa pessoa seja rica, ela continua sendo pobre. Mas ela chegou para mim e disse, pastor, quanto a algumas coisas que nós fomos ajudados, se nós precisarmos, nós vamos acionar a igreja. Mas eu estou conseguindo comprar. Eu estou conseguindo guardar e me planejar para ter o alimento, algumas coisas que nós precisávamos. Eu fiquei muito contente com isso. E, através disso, essa pessoa tem conseguido, carinhosamente, dar as suas ofertas na igreja. Indiretamente, sendo generosa.
com outras pessoas. Oh, meu Deus, coisa mais linda. É sobre isso. É sobre isso. Então o apóstolo Paulo, ele está trabalhando dizendo que, olha, esse amor é um amor aprendido em primeiro lugar. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo está dizendo que esse amor ele vai além das fronteiras. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo está dizendo que este amor é um amor responsável, ele exige responsabilidade laboral de cada um de nós. Ele exige labor, ele exige suor, a não ser que alguém não tenha condições, verdadeiras condições. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso bom comportamento a respeito do amor, ele está sendo visto com aqueles que não pertencem à nossa comunidade. Ele pode gerar um bom testemunho, mas ele pode gerar também um mau testemunho. Ser visto como um mau testemunho, se dentro da comunidade pessoas estão dependendo da generosidade dos outros, sem que as mesmas necessitem. Duas coisas para nós pensarmos, para terminarmos esse tempo aqui especial que estamos passando. Primeiro, dentro do contexto, que nós vimos nos versículos de 3 a 8 e agora de 9 a 12, o comportamento financeiro, porque generosidade implica em tirarmos a mão dos nossos bolsos, na maioria das vezes. O comportamento financeiro, assim como o comportamento sexual, será um indicador da saúde e da integridade de um movimento. O comportamento financeiro, ou o comportamento de doarmos através da prática do amor, quanto à pureza sexual, será um indicador da saúde e da integridade de um movimento. E este movimento que nós estamos falando é o movimento dos pequenos cristos, a igreja, de nós, cristãos. Em segundo lugar, na comunidade fraternal, que é a igreja, aqueles com necessidades devem receber ajuda. Aqueles que não precisam, já está intrínseco aqui. Mas quem realmente precisa, nós precisamos nos doar. E aí, amados irmãos, que há uma responsabilidade nossa em relação aos dízimos e ofertas. Há uma responsabilidade nossa quando nós trazemos e ofertamos na igreja aquilo que Deus tem nos dado, parte daquilo que Deus tem nos dado, porque a igreja, na sua liderança, tem a responsabilidade de saber quais irmãos verdadeiramente precisam de ajuda. E se precisa pagar água, pagar luz, se precisa pagar remédio, se precisa pôr gasolina no carro de alguém para levar pessoas que não têm condições ao médico. Essa é a essência de uma comunidade que aprendeu com Deus a arte de amar, a arte do amor. É sobre isso. Na verdade, amor é serviço. E o serviço e a ação do servo só pode ser feita em amor. Então, na comunidade fraternal, nós precisamos cheirar pessoas, gostar de gente, amar pessoas, a fim de que nós conheçamos e saibamos quais são as necessidades reais dessas pessoas. Mas, para isso, nós precisamos entender, queridos, que precisamos ser generosos. Porque, de uma forma direta, quando eu dizimo, quando eu oferto, a não ser que a direção da igreja seja mesquinha. Não, para quê? Nós vamos ajudar esses irmãos até quando? Até quando eles verdadeiramente necessitarem. Essa é a nossa atividade.
Primeiro, com os da fé. E segundo, além fronteiras. Missionários que necessitam ser ajudados. Irmãos nossos que estão na propagação do Evangelho sofrendo necessidades financeiras, que precisariam de um carro e não têm condições financeiras de comprar um carro. E quantos carros luxuosos nós temos? Não é para nós não comprarmos um carro, mas se nós pudermos ajudar, vamos levantar uma oferta alçada e levantar um recurso para esse irmão ter um carro. Irmãos que estão vivendo, queridos, com precariedade na saúde dos seus familiares, mas estão ali com amor, levando o Evangelho de Cristo. Que tal levantarmos uma oferta alçada para que esses irmãos tenham um plano de saúde? Não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre a priorização do outro. Terminando, nós vamos fazer aspas aqui para o N.T. Wright, comentando esses versículos aqui. N.T. Wright, ele escreve o seguinte: se Deus criou uma nova família em Cristo, e se essa família se baseia e se caracteriza por nada mais, nada menos do que o amor altruísta, lembra, o altruísmo é uma inclinação natural, segundo os dicionários, mas nós vimos aqui lá no começo que o altruísmo, segundo a palavra de Deus, ele é uma inclinação espiritual. Então, se Deus criou para priorizarmos a necessidade do outro, volto na aspas do N.T. Wright, se Deus criou uma nova família em Cristo, e se essa família se baseia e se caracteriza por nada menos que o amor altruísta, estas coisas são vitais, são necessárias à vida da igreja. Hoje, ele conclui a sua frase dizendo: feliz é a igreja que descobre que sentimento é esse de amor na prática. Não um amor da abstração, mas um amor prático que se revela no serviço prioritário aos outros. Por isso, nós precisamos olhar para essa unidade de texto do apóstolo Paulo sobre a importância e sobre a relevância do amor, da prática, do amor fraternal. Meu irmão, minha irmã, a você que está tendo acesso a essa live, como nós, lá no início, usamos o exemplo dos discípulos de Jesus, quando Jesus estava ensinando sobre perdão, nós precisamos orar dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nos liberta desse egoísmo, nos liberta desta falta de vontade de nos relacionarmos com pessoas. Com essa crítica que muitas vezes nós temos com irmãos que em determinado momento vão precisar. E não deixe que ninguém na comunidade seja preguiçoso para que fique dependendo da generosidade dos outros. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus nos aumente em amor e faça-nos progredir em amor, a fim de que esse amor que inicia-se na comunidade local se expanda, ele possa romper as fronteiras do nosso local, para que outros irmãos e até aqueles que não são os nossos irmãos, mas são semelhantes, são próximos nós, possam ser alvos deste amor relevante que nós aprendemos nas Escrituras com o próprio Deus que nos amou, a fim de nos ter presenteados com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, louvado seja o teu nome por esse amor e desafia-nos a amarmos com a mesma radicalidade com que Cristo não só nos amou, mas tem nos amado. Louvado, bendito seja o teu glorioso nome, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde. Não esqueça de compartilhar essa live. Se você foi abençoado, abençoada, espalhe este evangelho para mais e mais corações. Deus te abençoe. Um excelente final de dia, ou um excelente início de dia, ou um excelente dia para você que está acessando a live em qualquer momento. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.